Boing, vereador Jarbas, Tarde. o pessoal da Comissão de Finanças e Orçamentos do Legislativo Municipal, vereador Bach também compõe a comissão, está em viagem, né, não pôde fazer presente. Boa tarde, colegas, secretários, servidores municipais e todas as pessoas que vão nos acompanhar na internet ou que estarão nos acompanhando. Hoje vamos fazer esse momento para apresentar as nossas metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do ano de 2025. Essa é uma das audiências obrigatórias, né, mandatórias em questão de legislação da responsabilidade fiscal e também para todos os gestores, os nossos colegas, né, e para o Legislativo também como entidade fiscalizadora nossa nessa ordem do dia, analisarem os números até então, 2/3 do nosso ano já concluídos. Até nessa oportunidade, até agradeço o pessoal da Câmara, pedi ali para a Rosiane, na Comissão de Finanças, a Paula, e também o pessoal que tinha comissão hoje à tarde, né, que cedeu o horário para a gente poder fazer a apresentação, porque pedi para a gente apresentar o quanto antes, né, a gente já tinha os números prontos, a contabilidade está sempre em dia, porque o nosso próximo trabalho é já a gente fazer uma audiência pública de apresentação do nosso orçamento para 2026. Vamos ter um tempinho ainda para a gente estar trabalhando agora internamente, analisando os nossos realizados como despesa também e pensando no que a gente vai orçar para 2026. Então, esse trabalho vem pós essa audiência. Então, quanto antes a gente conseguir avaliar, mais tempo a gente vai ter para fazer esse nosso planejamento orçamentário e, consequentemente, para a Câmara também, na qualidade aí da Comissão de Finanças, estarem acompanhando e também o pessoal da Câmara está projetando o seu orçamento para 2026 também. Então, isso aí, no finalzinho, a gente vai passar um cronograma, mais ou menos, né? Mas a obrigatoriedade nossa é estar entregue o projeto de orçamento anual até dia 15/10. Então, a gente tem praticamente aí um mês para estar trabalhando em cima dessa tarefa. E, consequentemente, para nós, gestores ali nos órgãos, avaliar agora o que a gente ainda vai ter de possibilidade para um terceiro quadrimestre, né, pensando em a gente encerrar esse exercício dentro do que a gente espera e prospectando ali um início de próximo exercício. Então, antes de a gente passar para a apresentação, passo a palavra aqui para a presidente da Comissão de Finanças, a Rosiane, para fazer a sua palavra e declarar a abertura da nossa audiência. Boa tarde, secretário Márcio, Jackson, demais secretários, vereadores. Justificando a ausência do vereador Bach, que está em viagem, declaro aberta a segunda audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Que a gente tenha aí um trabalho proveitoso e um ótimo planejamento para que a gente possa dar andamento nos trabalhos e nos projetos, né? Tanto de vocês quanto nosso da Câmara de Vereadores aqui, que possam ser bem aproveitados e todos aprovados também, né? Muito obrigada. Muito bem, então. Vamos iniciar, então. O Jackson quer iniciar? Então, vou passar para o nosso contador do município, Jackson, que vai começar a apresentação. Boa tarde. Eu pedi para o Márcio me acompanhar hoje, fazer uma dobradinha comigo, porque com esse negócio de resfriado e a garganta, daqui a pouco vai a voz e eu não consigo tocar até o final. Todos conhecem a Bruna, é a nossa nova membro da equipe, né? Ela é diretora de Finanças e Contabilidade no momento, enquanto a Thalia está de licença. Então, a gente deu uma emprestada lá da educação, muito obrigado por isso. Está dando um show lá, né? Então, como nova membro da equipe. Agora a gente vai dar uma olhadinha nesse geral da arrecadação. A gente consegue fazer aqui um resumão geral do que está acontecendo na arrecadação, depois nós vamos pormenorizar isso. Então, o nosso orçamento de 2025 era de 173 milhões, de 173 milhões, e até agosto nós arrecadamos 121 milhões. Decorreu
66% do ano, né? 2 quadrimestres a 66% do ano. E a gente pode já dar a feliz notícia de que arrecadamos 70% do valor para o ano, né? Claro que tem peculiaridades, como o IPTU que entra mais lá no começo do ano e ele não acontece mais agora. Mas a gente já consegue ver que grande parte das receitas estão acima do valor. Todas aqui, se for olhar em título de conta, né, todas estão acima do valor inicialmente esperado. Claro que cada percentual não pode ser analisado sozinho, porque um valor de uma receita tributária de 28 milhões lá, ele tem menos expressão do que as transferências correntes lá, que tem 69%. E a gente vai olhar isso uma por uma. Queres iniciar, Márcio? Senão daqui a pouco eu perco. Como o Jackson falou no início ali, a gente apresentou um global separado por tributárias, contribuições, entre outros. Agora a gente já tem um detalhamento do que seria isso ali. As tributárias são as receitas do município, as receitas próprias. Então a gente consegue analisar ali que aquele número de 66%, né, de realizado, né, a gente passou um pouquinho aqui no imposto de renda. Em todas elas a gente passou, né? Ou seja, isso a gente tem um bom resultado. Algumas delas, como IPTU e taxas, a gente naturalmente não vai ter mais 1/3 desse percentual, porque no primeiro quadrimestre a gente acaba arrecadando uma grande fatia, né? Mas ainda assim a expectativa é cumprir a meta, né? As demais receitas, o ITBI, eles são variam mais conforme o mercado gira, né? Mas já cumprimos a meta. E todos os demais estão um pouco acima do 66%, que seria o 2/3 do realizado. Nas contribuições, a gente tem o COSIP, que também tem uma projeção boa, embora que também arrecado bastante de COSIP no primeiro quadrimestre, por conta do nosso IPTU. Nos nossos rendimentos de aplicação, a gente teve um bom retorno. Obviamente que os números em milhares de reais, eles não representam tanto em número financeiro, mas em percentual a gente teve um bom crescimento com relação ao estimado. Isso porque as aplicações estão rendendo mais, o juros está mais alto, as aplicações estão rendendo um pouco mais, né? E da operação de crédito também entrou ali nesse rendimento, né, que tem tido uma rentabilidade nesse período. O serviço de fornecimento de água é uma receita um pouco mais constante, ou seja, naturalmente a nossa fatura de água é basicamente mais constante, então a gente tem um pouco acima, mas próximo dos 66%, né? Quer falar disso, já? Agora, quando a gente cai nas transferências que vêm do governo federal, nós iniciamos ali, a gente pode ver que no total está 69% do valor do ano previsto já arrecadado, então está acima do valor esperado. De 125 milhões, a gente já arrecadou 87. Então, do FPM, de 31 milhões e 900, já arrecadamos 21. Está ali, dá para dizer que praticamente, provavelmente não vai haver um excesso de arrecadação de FPM. Se houver, é muito pouco. Em nível de valores grandes, vamos pular ali para os royalties, que a gente divide para ficar mais fácil de analisar e também para a gente acender umas luzinhas vermelhas. A gente separa aquele royalties que, quando a Dilma mudou a lei lá de 2013, que ela passou a dizer que a distribuição dos royalties vai ser, dos contratos novos vão ser só para saúde e educação, e vai saindo o uso geral do royalties, e isso a gente consegue anotar ano a ano. Tanto é que, com base no histórico, a gente disse que ia arrecadar 9.400. Nos próprios sites da ANP, a gente via essa expectativa, e já estamos vendo que está arrecadando menos do que o valor esperado. Por quê? Porque os contratos novos começam a jogar valor para saúde e educação. E isso a gente pode ver logo na linha de baixo.
dos 5.600 esperado, já entrou 4.300 e já se percebe que haverá um excesso de arrecadação, tanto que a gente já suplementou e hoje a Secretaria de Educação e Saúde eles já estão gozando dessa expectativa de excesso de arrecadação desses royalties. E, em compensação, os royalties demais ali, a gente também já, lá ali por março, abril, já notou que haveria uma arrecadação menor, também já fez um bloqueio no orçamento das secretarias para evitar o déficit no final do ano. Daí valores menores, mas enfim, o SUS. De SUS era esperado 5.500, já entrou 4.300. Claro que já houveram ingressos de emendas, porque vocês sabem que lá nas emendas, a lei da emenda ela diz que um X lá tem que ser separado para a saúde, então é natural que os deputados e senadores transfiram esses dinheiros, destinem esse dinheiro para a saúde, mas há uma expectativa de excesso de arrecadação e também já foram feitas suplementações em cima desse excesso de arrecadação. Conversávamos eu e o Márcio na semana passada que já notamos mais algum excesso que vai ser possível trazer para a suplementação. Do Fundo Nacional de Assistência Social 303 arrecadou 160 mil, está abaixo do esperado. E como a gente sempre diz, né, Heloísa, tu eras dessa secretaria, não há constância nos depósitos, então pode ser que surpreenda, não quer dizer nada ainda você dizer hoje que vai ter excesso ou déficit de arrecadação. DFNDE também está baixo, já efetuamos bloqueios, né? O dos 3.400 arrecadou apenas 1.900 até o momento. A nível de arrecadações do Estado, de 30 milhões e 500 do ICMS, que hoje tornou-se finalmente a nossa maior receita. Essa é um dizer assim de muita alegria para nós, né? Porque todo um trabalho que houve para trazer empresas para o município, hoje ele vem dar resultado aqui na arrecadação do município. Então, a ideia que se tenha a município pobre, é um município que depende de FPM apenas, e não tem seu movimento próprio. E hoje a gente pode dizer que o nosso ICMS superou o nosso FPM, e com isso a gente pode dizer que a gente começa a andar com as próprias pernas. É diferente de um município pobre que depende só do FPM. A gente nota a realidade das coisas de um município que tem movimento econômico e de que não tem, né? Daí do IPVA, do 50% do valor do teu carro que é emplacado em Garuva, do que paga de IPVA, ele fica para o município e o outro 50% para o Estado. Então, quer dizer que, até o momento, de janeiro até agora, foi pago em IPVA quase 8 milhões de reais de carros emplacados em Garuva. E daí, desses quase 8 milhões, 3.900 ficaram em Garuva. Aí a gente vem em valores menores, né? O SUS estadual superou, a assistência social estadual está abaixo, mas também é o mesmo caso do federal. Pode ser que supere, porque entra com menos regularidade. O transporte escolar estadual, a gente quase acertou esse ano o valor esperado, né? Já fizemos, inclusive, essa suplementação para bater o valor. E aí o Fundeb, que é formado lá, o Banco do Brasil junta as arrecadações do que os municípios enviam para formar esse Fundeb. Então, de 31 milhões que nós esperávamos, já entrou 21.400. Também a gente já fez alguma coisa de suplementação, ou talvez não, mas a gente está em dúvida no valor, porque agora teve, no mês de julho, por alguma razão que a gente não sabe, entrou 400 mil a menos. Então, a gente ficou em dúvida de se a gente poderia suplementar o que a gente já está notando de excesso ou não. Então, nós optamos por aguardar e, em algum momento, aí, agora nos próximos dias ou meses, a gente ainda vai mandar uma suplementaçãozinha, que a gente está em dúvida se ela vai ficar esse excesso em 1.200.000, 1.500.000, ali vai depender do que vai acontecer daqui para frente.
que precisa, vamos arrecadar, colocar em qualquer lugar, opa, tem dinheiro sobrando, não. A gente já tem notado que na folha vocês sabem que a gente conseguiu melhorar o salário de professor, e isso hoje gera um buraquinho lá no orçamento da folha. Então, esse valor a gente está de olho nele para poder compensar isso lá no orçamento da folha. Antes de passar para o próximo, buraquinho, Jackson, é uma expressão, vamos dizer assim, bem simplesinha, porque, de fato, né, a gente tem, em número, um grande valor. Estamos tratando de cifra na casa dos milhões. Né? Posso fazer uma pergunta? Essa previsão de aumento do salário do professor já não é prevista já quando se faz um planejamento? Porque... Aqui ainda é uma previsão, então, sim, é previsto. Né? Né? Obviamente, quando a gente aprovou a LOA em outubro do ano passado, sim, não se tinha a aprovação da lei ali que foi aprovada esse ano, né? Mas já não era previsto que esse aumento poderia acontecer? Mas ele poderia não acontecer, então ele só vai ser previsto após a aprovação da lei, né? Então agora a gente está tendo os reflexos, e quando a gente aprovou a lei, a gente fez uma previsão, a gente tem orçamento tanto, mas vamos arrecadar tanto, então eu consigo cobrir para aprovar. Era isso que a gente vai falar daqui uns 2, 3 slides, quando a gente vai tratar do índice de folha, que é quando se aprova esse tipo de lei, né? O pessoal do controle interno vai olhar, mas qual que é o percentual que tu tá para você crescer? Porque o Jacques falou, ficou um buraquinho ali, mas esse buraquinho fica dentro da previsão, né? Do planejamento. Sim, óbvio, só que daí você veja assim, quando a gente projetou o orçamento do ano passado, era X valor lá, que era o início ali, né? Então agora a gente está mostrando que crescemos X mais tanto do início, né? Só que cresceu a despesa também, X mais tanto. Né? Isso. É verdade. Vou lembrar que o projeto inicial desse aumento ele veio com um formato para cá, depois os vereadores sofrem pressão, nós lá sofremos pressão também, e a gente olha a arrecadação antes, porque nós cedemos a pressão na hora de conceder. Nós cedemos a pressão na hora de conceder esse aumento e foi uma loucura e agora não damos conta. Para se bater o martelo e dizer, tá, vamos encarar, antes alguém foi lá e olhou a arrecadação, olhou os excessos, se a arrecadação estava acontecendo, para daí dizer assim, não, tá ok, a gente aguenta. Isso, vai ter previsão. Porque, se caso não acontecesse, lá na lei diz que o gestor teria que adotar outras medidas para conter as despesas. Né? Então, hoje a gente está mostrando aqui que as arrecadações que a gente previa lá no início do ano para aprovar essas leis, elas estão acontecendo. Né? Obviamente que ela não vai entrar no orçamento por conta, ela precisa de suplementação do orçamento, porque se está crescendo a minha receita, que vai me garantir os meus índices, eu preciso adicionar lá no gestor, para o gestor executar essa despesa e honrar com esse compromisso. Então, até a Silene, por exemplo, sempre me cobra muito, quando eu vou contratar alguém, ou quando vai aumentar uma carga horária, ou quando vai conceder algum benefício, sempre se avalia o impacto financeiro que vai ser feito para aprovar um projeto, ou para tomar uma decisão, como é que estão os nossos indicadores. Eles estão dentro do que a lei permite autorizar. Se eles estão acontecendo dentro da lei, eu só vou tomando decisão de rodar essa roda. Né? Entrou o recurso na arrecadação, vou suplementar por meio de excesso, por meio de algum outro remanejamento, para garantir a execução lá na secretaria, lá na ponta. Tá? Obviamente que outubro do ano passado, a nossa previsão se pautava num número diferente do número que a gente enxerga hoje. Né? Assim como vai acontecer agora. Vamos projetar a LOA para o ano que vem, mas será que vai ser esse número? A gente projetou o PPA, vai ser interessante quando a gente chegar na LOA, porque a gente vai hoje fazer ela em cima do nosso planejamento plurianual, que foi de abril. Né? Lá a gente analisou um número, fez uma estimativa, discutiu aqui, projetou o que eu vou precisar. Agora nós vamos olhar aquele número lá, qual que vai ser o meu planejamento mais lógico? Aquele número que eu já olhei, está previsto? Está previsto. Lá no final do ano que vem, o número que a gente previu vai ser o mesmo? Não, certamente. Né? É a mesma coisa que acontece agora.
Eu achei até que a sua pergunta seria diferente. Quanto que era aquele buraquinho que o Jackson falou? A gente estima que só para cobrir as despesas do crescimento natural, né, como a secretária falou, né, que foram contratados muitos profissionais, e mais os impactos da lei 157, se não me engano, gira em torno de 10 milhões de reais para a educação, a mais do orçamento que ela já tinha. Ô, Márcio. Vereador Jarbas? Nessa previsão, estamos em fase de construção aí de 2 novas escolas. 3, desculpe. 3 novas escolas. Tem uma previsão também para contratação também, novos profissionais? Na verdade, não, eu já nem trabalho mais com previsão. Né? A contratação de profissionais para a educação é só contrata. Contrata. Não penso nem no número. Enquanto o nosso número está ali dentro do limite de despesa de pessoal, é só contratar, porque eu sei que a demanda está tão grande no serviço que cada tempo de olhar é automático. Tem que contratar para tu conseguir entregar o mais rápido possível. A gestão já vai ser de outra forma, de garantir de todas as outras frentes para que aquilo ali aconteça. Senão demora demais e não acontece. Voltando para cá agora, né, a gente ainda tem mais uma telinha aqui de fontes de receita aqui. Entre algumas outras receitas que a gente classifica aqui, multas de trânsito, ex-vereador, agora é nosso secretário lá, Daniel Olivério, faz a gestão desse recurso e a delegação ali com os convênios, junto com a Polícia Militar e Civil, que recebem parte desse recurso de multa. Então, aqui é 40% tudo que entrou. Está um pouco abaixo da nossa meta de 66% ali no percentual, porque isso não quer dizer que é uma constante, né? Quer dizer que do trabalho aí na rua, não quer dizer que o pessoal sai multando, é para multar aquilo que é quando é devido, né? Mas tudo é uma questão de interpretação. Enxergo isso que o nosso público tem se comportado ou agido dentro da lei e, por conta disso, não está tendo as infrações, né? Que eu acho que é bem positivo também. E um campo ali de demais, que entra outros valores aí, né, Jackson? Em número não é tão expressivo. Nas receitas de capital, a gente tem uma previsão aqui de operação de crédito que ela já está aprovada, então a execução da primeira parcela que vai me garantir a entrada da segunda. Então vai depender, é um pré-requisito agora, né? Então ela está prevista aqui, se caso ela não se concretizar até o final do ano, no próximo ano a gente já prevê novamente, porque daí, conforme o cronograma, ela vai se concretizar no ano que vem. Algumas outras da União, que geralmente veio algumas emendas para a compra de algum equipamento, deve ser essas daqui, né? Então veio para a educação alguma coisa também. E outras transferências da União como um todo, também tem algumas emendas que estão acontecendo. Transferência do Estado também, nesse quesito, as nossas emendas que o pessoal tem trazido, que não vai carimbado lá dentro da educação, dentro da saúde, que é campo e escola, né? Que é o que está acontecendo já de obra, né? E as deduções. As deduções, nós temos 2 linhas, uma dos descontos, que é o que entrou lá no carnê do IPTU, e algum outro benefício, como o Refis, que tem algum desconto quando a pessoa paga também, na arrecadação ela entra nesse item, e o desconto da formação do Fundeb. Como o Jacques sempre fala que a gente recebeu 20 e poucos milhões ali de Fundeb, 21, né? Contribuímos para a formação do bolo em 9. Porém, em percentual, a gente recebeu 69% da nossa previsão de Fundeb e contribuímos com 71% da nossa composição para o bolo, né? Então, em percentual, contribuímos mais do que recebemos. Em número, a gente recebe muito mais do que a gente contribui. Agora, o indicador que a gente fala ali na questão de contratar ou não as pessoas, né? O nosso índice total de despesas com o pessoal, sempre avaliado nos últimos 12 meses. Então, tu veja, olhando lá para o orçamento, o número orçamentário, eu sim tenho uma grande previsão de cobertura a fazer para a educação e para as outras secretarias, mas a educação é 80%. Tá? Então, comparado ao orçamento, eu preciso adicionar lá para executar. Porém, com base no índice de responsabilidade fiscal, o meu indicador
está muito bom, 47,29, que ainda assim está se concretizando abaixo dos índices que a gente projetou lá e que está no estudo de impacto financeiro dessas leis. Quando a gente olhava lá o cenário que tínhamos e projetando aquele incremento, a gente ia ter um gasto maior em questão de índice, de indicador, em percentual. Então, isso quer dizer que a gente ainda assim está arrecadando muito bem, né, e, consequentemente, estamos conseguindo cumprir com aquela nossa expectativa e justificando que, não, agora eu conseguiria ter garantia para dizer, eu posso aprovar um projeto daquele, ou o executivo, então, eu posso entrar com um projeto desse calibre para dentro do nosso serviço, que a gente vai conseguir honrar com esse compromisso. Tá? Talvez há 2, 3 anos atrás ia ser impensável eu trabalhar com uma lei dentro do município que represente um impacto desse tamanho, porque ia ter vedação no nosso indicador. Estamos abaixo do limite de alerta, né, que é abaixo de 90%, acho que é 48,9%, se não me engano, e muito abaixo do limite prudencial, que seria 51,3%, e muito longe do limite máximo. O limite máximo seria 54, estamos com 47,3%. Esse seria o valor total, gastar com o pessoal, esse valor total. Em números, foram, nos últimos 12 meses, 78 milhões. E o que eu arrecadei foram um corrente líquido, que é o que representa, e nos últimos 12 meses foram 165 milhões. Não, eu digo, de porcentagem pode atingir, gastar com o pessoal até 51%. 54%. Até 54%. Quando a gente... Eu não me recordo mais dos projetos lá, quando entraram lá no começo do ano, mas naquele cenário a gente estaria nesse patamar aí com 49%, né, na projeção. Então, quer dizer que a gente está abaixo. Podemos contratar mais. Ou continuar contratando de acordo com a necessidade, não preciso me preocupar com isso. Sim. Resultado primário, agora vem umas tabelinhas de resultado que o Jackson sempre faz uma fala. As receitas primárias, agora a gente vai analisar apenas mês de janeiro até agosto. Então, as receitas primárias, ele pega as receitas lá de capital e a corrente, ou seja, aquela receita que vem de convênio, até para capital, ou seja, para aquisição de algum equipamento ou construção. Eles entram nessa sominha da receita primária, mas ele exclui o nosso resultado, rendimento de aplicação. É alguma coisa que, para nível de economistas, de análise de comparação entre países, é bem importante. Para nós aqui, eu não vejo com tanta importância, porque a gente falava lá de uma dívida externa, quando foi criado e quando é comparado essas coisas, então, tirar o rendimento de aplicação, tirar o gasto com pagamento de financiamento é muito importante. Aqui, para nós, não tanto. Mas é assim que funciona essa conta. Receitas primárias, ele tira... coloca todas as receitas, só que tira o rendimento de aplicação. E já no nível de despesa paga, ele tira o que foi pago de financiamento. A gente hoje paga financiamentos, salvo engano, apenas de pavimentação, mais de um. Mas ele tira essas parcelinhas de financiamento da conta desses empenhos pagos. Então, em comparação com dessas receitas de 118, com esses dois tipos de despesas pagas, que é o de restos e de empenhos, nós ficamos positivos em 6.500. 6 milhões e 500. Pode passar a próxima tela, Márcio. E aqui agora em relação ao resultado nominal. Nós temos um caixa bom de 38 e nós temos ali dívidas liquidadas a pagar de 21. Nos dá 15 milhões sobrando ali. Isso já digo, até porque a gente ainda não realizou aquela despesa do financiamento, que entrou o dinheiro e ela não está acontecendo ainda. Um dos grandes motivos de estar um valor tão alto. E aí o nominal é essa segunda parte. Porque o que ele faz? Ele compara como estava essa dívida consolidada líquida lá no final do ano de 2024, de 6, com a atual de 15,
dá aquele resultado nominal de 9. O nominal não faz nada diferente do que comparar como estava a situação de positivo lá em 31/12 e como está de positivo agora. Ou seja, a gente está melhor em 9 milhões. São telas que a gente tem que passar quando se fala de audiência pública, mas ela serve mais para nível federal, na minha opinião. Agora a gente consegue fazer um aparato geral de como é que está indo a despesa liquidada, ou seja, a despesa que foi de fato entregue na prefeitura, a folha de pagamento que já correu, a continha de luz que foi entregue, o serviço que foi pago, que foi entregue, o material que foi entregue, né? Então, nesse sentido, na primeira coluna a gente vê tudo que está relacionado a pessoal, 57 milhões liquidado até o momento, de janeiro a agosto. Em outras despesas correntes, aí entram os materiais, serviços, diárias, auxílio alimentação, 39 milhões. E em capital, é o que é investimento, né? Então, nós temos 11 milhões e 200. Notem que, na Secretaria de Administração, Márcio comprou uma Ferrari. O que é? 2 Ferraris, 3.450? Não. Lá na Secretaria de Administração, a grande parte do que está ali naquele valor de capital é porque a Secretaria de Administração é que é responsável por pagar os financiamentos para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, do que a gente emprestou lá em 2012, teve agora esse recente, teve um no meio aí que eu não lembro, de 2017, 2018. Então, a gente paga esses financiamentos e ele entra em despesa de capital também. Mas, independente disso, a gente pode olhar aqui, a gente está entregando para a população bastante capital, né? Construção, são veículos, são maquinários, são caminhões. Grande parte é pavimentação. Se a gente olhar empenho por empenho lá, a gente vai ver que grande parte é pavimentação. Então, essa é a despesa, de fato, entregue, né? A gente vai poder comparar na próxima tela, porque alguns empenhos a gente já faz com antecedência. Pega ali, a gente tinha um orçamento de 173 milhões, vocês lembram que lá na Receita também está lá 173 milhões, e aqui a gente disse onde ia gastar esses 173 milhões. Estava divididinho por secretaria. E aí, quando entra o ano, a dona Verônica de Paula Cordeiro Lentes vai lá e faz um empenho de fatura de água, uns de Urbank lá, faz empenho. Só que isso vai acontecendo aos poucos, as entregas dessas coisas. Então, por isso que acontece bastante, de repente, eu vou autorizar as pavimentações. Né? Vai lá e empenho essas pavimentações. E quando a gente vai dizendo ao fornecedor, vai fazendo que agora eu tenho dinheiro para te pagar, daí a gente vai liquidando isso. Ou seja, a gente vai considerando isso como entregue. Então, vocês vão notar que a diferença, se a gente pegar lá o que a gente analisou em abril, essa diferença era muito maior entre o empenhado e o liquidado. Porque o que acontecia? Lá no começo do ano, como eu brinquei com a Verônica, eles vão lá e fazem empenhos globais, empenhos de estimativa de água, luz, telefone, Urbank, enfim. Eu já não lido mais com tanto empenho, eu não fico mais vendo quais são esse tipo de globais. Mas aí vai ter pavimentação e assim por diante. Então, a gente orça 73, até o momento empenharam, né, reservaram no orçamento lá destinado ao determinado fornecedor 129 milhões, e que foi entregue até o final de agosto 107 milhões. Daí na próxima tela nós temos o gráfico. Vocês também têm isso na mão, podem levar para casa, onde a gente consegue comparar. Agora, explicado a diferença entre um orçado, empenhado e liquidado, estão as colunas de cada secretaria. A gente dá uma agrupadinha às vezes. Eu pego lá desenvolvimento social, eu somo com habitação e FIA, para a gente ver, são áreas sociais. Então, a gente agrupa para conseguir enxergar melhor. E aí a gente consegue ver quem é o Gastão, né, dona? Né, secretário?
É pouco, é pouco. A Secretaria de Educação está lá, né, com orçamento bem maior que 50 milhões, né, e já empenhou lá por volta de 47, 48 e já liquidou até o momento por volta de 40 milhões. Eu vou passar para o Márcio também, se tu queres dar uma analisada, falar mais alguma coisa. A gente está olhando um gráfico que representa ali o que o Jackson falou, o empenhado, né, o de fato liquidado, né, gastou muito. Eu já faço uma fala um pouco diferente, não gastou muito, entregou muito serviço. Né, estrutura muito grande. Né? Se a gente comparar ali a estrutura hoje que a Secretaria de Educação possui no município ou necessita para que a gente atenda, né, ela tem que ser desse tamanho ou maior, senão a gente não dá conta de atender o serviço. Não adianta a gente comparar as nossas outras secretarias, né, onde a gente consegue produzir o trabalho, né, com essa nossa condição. Né? Ali a gente precisa mais e mais e mais, por causa que a gente vai estar lá na frente retornando para nós, educando as pessoas, eu vou estar formando a nossa sociedade e retornando para dentro do serviço também, né, para a comunidade como um todo. Né? E aí, em segundo lugar, a gente tem a nossa saúde, né, onde que a gente está atuando ali para conseguir também atender uma demanda desse tamanho, desse porte. Né? Também está crescendo na mesma proporção, eu vou dizer. Antes a gente falou ali, estamos construindo 3 escolas, né, mas é as unidades que estão reformando. Acabamos de entregar uma reforma agora, uma grande unidade também construindo. Então, dentro do porte da secretaria também está evoluindo na mesma proporção. Tá? Desculpa, secretário, aqui no... Não é infra? É saúde? É. Então eu fugi na aula de leitura de gráfico. O da infra, aquele azulzinho é que há aquela tá projeção, o previsto, porque tem 20 milhões para entrar. Mas é para cumprir com obras que não vão ser entregues numa vez e não é continuado. A hora que é terminar a obra, para de gastar. Né? Olha lá o Marcelo lá. Ó, já está... Tu está gastando. Se tiver gastando bastante, está entregando bastante obra, né, Marcelo? Então, ano que vem, certamente, ele vai estar com um liquidado bem grande, porque a perspectiva é executar a obra aí durante o ano todo. Né, Marcelo? Bastante obra. E nós, as demais secretarias, estão ali, bem menorzinha, a nossa expressão em montante, né? Porque nós todos, metade da prefeitura, ou somando todas as demais secretarias, nós fechamos 50% da nossa estrutura do município. O outro 50% da estrutura é a Secretaria de Educação, e incluindo Câmara nesses 50% que nós fazemos parte. Né? Então, justificando aí a diferença. De números, eram esses que a gente tinha para trazer. Vamos abrir para discussão, então. Né? O pessoal está livre para fazer uso da palavra. Não seria especificamente sobre a apresentação aqui, mas se nós formos pensar no nosso município e nos impactos da reforma tributária, meu questionamento já estão pensando a esse respeito? Garuva está tentando ter algum plano diferenciado para poder suprir essa redução que supostamente vai acontecer? Pensando em investir, nós vimos muito que agora com a reforma não é mais o local que se produz tudo, mas sim aquele local que se consome que vai receber arrecadação. Então, e nesse sentido, se nós pudéssemos pensar o município investindo no turismo, na prestação de serviço, nós teríamos um consumo interno, né? E hoje nós estamos caminhando, a agricultura, né, é forte, mas acredito que mais na industrialização e logística. E isso não sei se ficaria aqui dentro o valor arrecadado. Então, se pudesse comentar algo a respeito. A gente já falou um pouco desse tema já quando passamos ali nas receitas tributárias, né? Até acho que a vereadora ainda não tinha chegado. Mas sim, a gente tem pensado sim. Em primeiro lugar, é a gente tentar se adaptar à legislação,
né? Então, hoje, o nosso departamento ali já tem se capacitado e a gente aderindo às ferramentas que vão ser disponibilizadas para nós, né? Nós já fizemos algum trabalho desse para estar apto na base legal quando começar a vigorar, ali em 1º de janeiro. E já iniciou um trabalho em conjunto com os municípios na região junto à Munesc. Inclusive, no dia 25, agora a gente tem uma segunda rodada ali, né, no nosso pessoal técnico ali e com o colegiado lá de finanças da Munesc, porque é uma preocupação também da Munesc como região, né? A Munesc também tem essa perspectiva, a Joinville é um grande polo consumidor, mas também é um grande polo produtor, né? Então, a proporção muda apenas de tamanho, mas todos vamos ter que viver com essa situação. E sim, a gente tem pensado, né? Tendo uma boa estrutura de município, né, naturalmente eu vou estar criando alternativas para essas outras fontes. Se eu não tiver uma estrada pavimentada ou uma via bem cuidada, naturalmente eu não vou dar condições para quem vai produzir isso aí e nós também para consumir. Como que vai funcionar e qual que vai ser o tamanho em valor ou em percentual que nós vamos ter, a gente não tem como tu estimar. Eu não sei qual que é o meu consumo nosso aqui, né? Ou como que vai ser essa fiscalização, se esse rateio vai funcionar certinho, né? Espero talvez até iniciar esse vigor aí, a gente conseguir fazer isso, né? Ou pelo menos se adaptar. Mas pode ser, vamos dizer assim, de eu ter perca, mas também podemos ter ganho, né? Então, isso não quer dizer que não possa acontecer e a gente acabar se tornando o consumidor do que a gente próprio produz, né? E consumir de outros municípios que vai acabar vindo para cá, então, né? Então, se eu consumo um serviço que o cara presta em Joinville, lá a alíquota é 5%, eu vou receber os 5% que está sendo cobrado lá, né? Então, também vai acontecer o caminho inverso. Mas é uma preocupação, sim. Tá? É uma preocupação e o nosso trabalho agora vai ser não trabalhar sozinho nisso e trabalhar organizado junto com o nosso órgão, a Munesc ali, que a gente consegue ter, vamos dizer assim, mais força para enfrentar esses desafios aí. Uma dúvida que eu tinha era se essa mensuração, se mensurar esses impactos, já existia algum tipo de estudo ou de números. Então, isso ainda não tem esses números assim ainda, né? Não tem. Mas não. Vai ser surpresa para todo mundo, inclusive uma São Paulo que encarou, vamos fazer. Ela tem estudos, ela tem ideias, mas não há certeza ainda. Ela comprou a ideia, ela está encarando, mas ela não sabe o impacto que vai dar até numa São Paulo. Imagina nós aqui. E tem que pensar que a implantação também ela é aos poucos e também dá para ir se adequando. Tem que pensar que a gente é produtor, mas para produzir a gente também compra. E isso também vai impactar nessa arrecadação. Então, é um cálculo bem difícil e também pouco a gente vai acertar. Dificilmente aquela história que dizem do economista que ele tem que passar 50% do tempo planejando e depois ele tem que passar 50% do tempo explicando por que o planejamento não deu certo. Essa aqui é a realidade quando se fala em planejamento. Para fins de projeção de despesas por ano que vem e de receitas, a gente vai seguir o nosso histórico, né? Não tem como a gente pensar em detalhes, né, disso para fazer uma projeção macro dessa, né? Obviamente que o controle da despesa ali no próximo ano, a gente vai ter que estar sempre analisando como que está se comportando, especialmente no primeiro quadrimestre. Então, lá no primeiro quadrimestre do ano que vem, quando a gente avaliar, a gente vai ter olhado um comportamento dessas receitas que vamos dizer assim, que sofrem esse impacto, né? E daí a gente comparar com esse ano e falar assim, agora eu consigo já mensurar um número, né, ou ter uma previsão atualizada. Com esses números que temos. Exatamente, né? Então, a nossa gestão se pauta nisso ali. Da mesma forma, antes, quando falamos no indicador de despesa pessoal, olhando os números, o que acontece, a necessidade, é muita coisa para a gente olhar individualmente. A gente olha aquele cenário macro ali, com base no que a lei exige, e ali, eu tenho esse prazo agora para manter essa decisão ou analisar como que eu vou tomar uma próxima decisão, né?
o reflexo para o retorno do município ele também leva um tempinho para acontecer, né? Então, por exemplo, lá em 1º de janeiro ou em janeiro ainda, o pessoal vai estar pagando as coisas da referência 12. Já não vou ter esse impacto. Ainda não vou, né? Eu estava vendo se eu encontrava aqui nas anotações, mas são muitas. Teve uma noite que a Munesc veio fazer uma apresentação e eles disseram, inclusive, que tramitava na Justiça uma ação para justamente tentar trazer algum índice acho que dos royalties para refletir isso nessa média que teria do pagamento de 2026 a 2032. Houve algum, não sei se tu recorda, sabe do que se trata, e se saberia dizer, já que esteve na última reunião, se já avançou algo nesse sentido? Não lembro, não estava, né, nessa fala ali, né, para saber bem certinho qual que era a ideia de falar desse índice, né? Mas a expectativa de royalties, né, o Jackson mostrou ali no royalties, né, cada vez mais vai se entrar mais para os indicadores ali da educação, que é onde que vai estar educação e saúde, que vai estar se rateando os royalties, né? Então tem alguns indicadores aqui que refletem para o nosso consumo aqui, né? E para os recursos livres ele vai diminuir cada vez mais, né? Então imagina o que seja assim, né, que tem eu movimento tanto de petróleo aqui dentro do meu município, eu tenho um fator de rateio desse valor que vem para cá. Do ICMS, no caso daí. Isso aí é um trabalho que eles sempre fazem, com base no que tem de valor agregado, né, que o pessoal compra e tem em estoque, em produção aqui dentro do nosso município. E aí, se ele identifica que de tudo que o Estado tem de projeção lá, o que está faturado, a gente tem aqui dentro mesmo, ele briga lá por nós lá e tem essa modificação do indicador. Às vezes é um indicador na casa de 4 depois da vírgula, mas que reflete bastante para nós, porque trata-se de cifra de milhões, né? E sempre, por exemplo, assim, o que ele avaliou o ano passado vai nos começar a retornar de retorno o ano que vem, porque a galera estava movimentando e contribuindo para o Estado, e o Estado tem 2 anos para repassar para nós, no caso, né? Isso vai continuar normal. Ele sempre continua fazendo esse trabalho, né? Não vejo que vai mudar muito isso aí com base na reforma, né? Márcio, sobre a questão da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, vemos que tem esse convênio com as forças de segurança ali, né? Sim. Agora, eu acho que no futuro próximo aí já vai estar com as câmeras de segurança no nosso município. Vai ser investido R$500 mil, só que a gente sabe que ainda é pouco para toda a nossa cidade. Nesse contexto, esse convênio pode ser feito também com câmeras de segurança para nós aumentar a nossa segurança, colocando mais câmeras do interior e mais câmeras aqui no centro, nas entradas e saídas? A gente tem um convênio hoje com eles, tem uns convênios firmados lá, com certeza pode firmar outros convênios, porque é interessante o município estar integrado junto com os outros sistemas, principalmente do Estado, né? A gente tem que estar integrado ali para a gente não ser só nós temos que conversar com eles e eles também ter essas informações nossas, porque é assim que funcionam os sistemas inteligentes, né? Eles trocando essas informações. Em questão de recursos, a gente está ali trabalhando na licitação, o valor a priori é para a compra dos equipamentos, né? Então, a estruturação como um todo, para ele estar funcionando, ela demanda de um trabalho maior, né? De um investimento maior e também de um projeto maior, né? Eu compro o equipamento vai ter que estar conectado e interligado com alguém, com algum sistema, uma central, com algum outro equipamento, alguém gerindo ou dando manutenção, né? Então, essas partes, sim, com certeza a gente vai ter que trabalhar junto com a segurança do nosso Estado ali e projetar quanto mais eu crescer, melhor. A ideia é a gente estruturar um modelo inicial onde que eu possa depois estar acoplando novos equipamentos, né, dentro desse modelo, né? Eu creio nessa questão dessas câmeras de segurança do nosso município, né? Uma central de monitoramento, né? Também uma ideia que já foi cogitada de nós termos um número. Hoje nós temos ali o número da Defesa Civil, mas ter um número ali também que possa estar conectado. As pessoas do interior têm essa dificuldade hoje desse contato com a Polícia Militar e também com o bombeiro. Então, se nós tivéssemos essa central nossa, com esse número, com essas câmeras de segurança, já ia dar um respaldo melhor para a nossa comunidade.
Isso talvez até o número, pensar não no número só para ligar, né? Mas alguns dispositivos hoje que o cara consiga acionar. Então, né? Mas aí demanda de não só tu comprar o dispositivo, né? De tu ter o sistema e a operação, né? E ainda assim, quando tu tem um dispositivo, seja um número ou qualquer aplicativo, celular, sei lá, qualquer, né? Que tu aciona, o que se espera quando tu acionou? Que tu tenha um retorno, né? Que tu tenha a ação, né? Então é um processo complexo, né? Uma cadeia, entende, né? De tu receber a informação de necessidade e conseguir assistir, né? Então, tudo que a gente está falando de câmera é só de a gente conseguir facilitar o acesso à comunicação, né? Ó, eu estou passando por uma necessidade, ou está acontecendo uma câmera filmando ali, ela já identificar um problema, ou tu conseguir localizar fácil, né? Eu acho que ela vai vir, essas câmeras de segurança, vai vir para colaborar com a segurança do nosso município. Estava vendo uma ocorrência agora em Guaratuba, acho que semana passada, foi um roubo com arma. A patrulha comerciária, tem uma patrulha da Polícia Militar, né, do que faz a área do comércio, acionou os comerciantes ali e prenderam o meliante devido à ação dessas câmeras de segurança. Então, isso aí só vem a somar com as forças de segurança da nossa cidade. Não, com certeza. Mas isso sempre, por isso que é importante, e a estrutura está completa, né? Falta, mas estamos caminhando. O IPTU e a COSIP ali, ela tem uma diferença, né? Essa diferença, teoricamente, elas tinham que andar meio equiparadas ali, né? Juntas, né? Mas essa diferença em questão das áreas rurais que não são cobradas, o IPTU e sim só apenas a COSIP, qual é a justificativa que tu... Essa diferença que tu fala seria no valor ou no percentual? Percentual. Não, são parâmetros de cobrança diferentes, né? Claro que a gente tem parte de COSIP que arrecada no IPTU daqueles imóveis que não tem medidor, né? Que não tem área construída. O cara paga o COSIP no IPTU, perfeito? Só que, por exemplo, o IPTU ele é aquele valor parcelado, né? A COSIP ele tem parâmetro de cobrança do terreno baldio que é pela testada para via, né? Que é a iluminação pública que paga. Mas quando tem uma fatura de energia, aí é pelo consumo ali na fatura, né? Então é um parâmetro diferente, é por isso que muda esse percentual. Tá? Mais algum questionamento? Existe hoje a expectativa daquilo que é arrecadado e do que é gasto com a iluminação pública? Efetivamente. Como assim? O que é? Tá. Foi orçado o gasto aqui de 2.543.000. Arrecadamos 1.800. Isso. O que eu gastei disso? Isso. Não está aqui, né? Não está aqui porque eu não estou comparando essa despesa à despesa individualizada, né? A despesa ela acaba entrando lá na infra, lá no órgão lá, mas conseguimos levantar essa informação aí, né? Hoje até tô com sobra de recurso ali já no COSIP com base nessa arrecadação, né? A expectativa é que o lixo também gere sobra? O lixo não, porque quando eu faço a projeção do lixo na LOA, geralmente eu já vou lá e olho no que o pessoal lançou de taxa de lixo para o próximo ano. Então a gente projeta exatamente o que lançou. Na COSIP eu não tenho o que eu lancei, por causa que vai demandar do que o pessoal consome, tá entendendo? Mas o lixo ali ele está dentro das taxas aqui, óbvio que tem várias taxas. Ele está acompanhando o IPTU ali, comparado o orçado com o realizado, tá? A expectativa é que a gente cumpra a meta até o final do ano com um pouquinho de sobra ali, até porque dentro desse taxa, a gente está ainda até o final do mês com o Refis em funcionamento, então a gente acaba negociando muitas dívidas passadas, onde que também negocia as taxas de lixo que não estavam sendo pagas, e na fonte de receita ele entra aqui, né, como arrecadação do ano também, é um realizado. Então, ele vai superar um pouco a meta dos 100%, né? A gente arrecadou de taxa 85%, de IPTU 101%. Obviamente que arrecadei muito no primeiro quadrimestre, né? Arrecado a constante do segundo quadrimestre, né, para cá. Mas vai passar um pouco da meta, sim. Tá? Ali, referente ao IPTU, nós aprovamos aquele projeto de lei para
Evitar, impedir o ajuizamento de débitos de até 2 salários mínimos. Efetivamente, esses débitos inferiores a 2 salários mínimos, eles estão sendo cobrados de forma extrajudicial, no cartório? Tens essa informação? A gente finalizou convênios com os cartórios ali, estamos finalizando a implantação do nosso sisteminha de protesto. Mas em breve já, por exemplo, esse ano de 2025, Não aconteceu ainda. não vai mais ser ajuizado, por exemplo, até 2 salários mínimos, vai ser cobrado administrativamente, que é nessa modalidade. Obviamente que até o final do ano apenas a pessoa não pagou, mas não quer dizer que não vai pagar, ela não é uma dívida ainda, né? Ela simplesmente é um boleto não pago, né? Virou o ano, ele vai virar uma dívida onde que entra na parte de cobrança de dívida, no caso daí. Aí vamos seguir já essa regra aí, tá? Eu tenho uma pergunta. Se alguma meta, tem algum plano de contingência, se por um acaso alguma meta não vinha atingir o esperado? Sim, no caso, tem. um plano B? Sim, tem. Tem? Qual seria? Vou dizer não só um plano B, um plano B, C, D, talvez, né? O primeiro plano B, eu vou usar como exemplo ali aquela receita royalties demais fontes de receita. O Marcelo estava antes ali. Eles brigam comigo às vezes aí porque a gente analisa as metas desde o primeiro semestre e olha, ali a gente está vendo que não vai cumprir a arrecadação nessa fonte de receita. O que acontece? A gente, por ato próprio, né, porque já há essa previsão na LDO e na LOA, a gente contingencia a despesa. Vai lá e bloqueia o orçamento da pasta. Tá? Então, assim, se às vezes era uma demanda exclusiva que é continuado, a gente acaba, já deve ter passado aí na Câmara algum projeto de suplementação por anulação ou até jogando algum excesso de arrecadação de outra fonte para cobrir aquela despesa e não gastar essa fonte que não está correspondendo ali. Então, por exemplo, chega lá determinada época do ano, lá a gente bloqueia, esse ano foi no royalties aqui, né, do recurso livre, todo mundo que tinha despesa lá naquele vínculo está bloqueado porque a gente acompanha a arrecadação. Correspondeu, deixa disponível, ou no fechamento vira superávit lá, ou se não, remaneja de alguma outra fonte. Obrigada. Esse é o plano B. O plano D seria contingenciamento, o prefeito desligar, seguir a regra da lei de responsabilidade fiscal ali à risca. Pode fazer, fica à vontade. Não, eu só ia complementar dizendo assim, desligar seria os comissionados, se né? for necessário. Até um comentário que a Rosiane fez quando estava se mostrando os números das despesas com pessoal, que atualmente está em 47 e alguma coisa, né? Nós tivemos vários projetos aí criando cargos, inclusive a Silmar até esteve ontem explanando da necessidade de mais um diretor para as unidades de conservação, outros concedendo benefícios, né, aos cargos que já existem, mas efetivamente nós não temos ainda um número final do que todas essas leis que vieram tanto para criar quanto para dar gratificações, incentivos, vão resultar neste número de despesas com pessoal, certo? Nós precisaríamos aguardar 12 meses, isso? Para ter essa ideia, porque nós estamos tendo um projeto atrás do outro e que não... Olha, dizer que, por exemplo, eu nomeei um cidadão lá e quanto que aquilo ali vai representar desse percentual, não digo que não dá para fazer, dá para fazer, mas é muito detalhamento, tá entendendo? Seria, vamos dizer assim, impraticável, né? Porque antes até a gente estava conversando que a gente vai, com base nos números agora, projetar as suplementações para o pessoal conseguir finalizar o exercício e já ir projetar a nossa LOA. Uma delas que a gente vai protocolar agora já é remanejando os recursos ou organizando as fontes específicas ali com os possíveis excessos de arrecadação para garantir a folha de despesas de pessoal em cumprimento às legislações já incrementadas, né? Porém, e a educação foi a pauta que é onde a gente teve uma lei aprovada que gerou um grande impacto, vamos dizer assim, em valor econômico, né? A gente fez aquela previsão naquele momento, com base naquele cenário,
o número em percentual ele já pensado era um pouco maior do que a gente está vivenciando. Isso é muito bom. Quer dizer que o cenário está melhor do que a gente planejou ali. Vamos conseguir cumprir. Em questão de número, a gente tem um número, vamos dizer assim, expressivo. Porém, como a secretária falou, a gente também contratou muitas pessoas que não são daquela lei lá, que não tem nada a ver com aquela lei, e que também representam no crescimento da nossa despesa como um todo, né? Então, olhar, foi só por causa daquela lei, quanto que isso representou, teria que olhar folha por folha, né? Somar e fazer. Mas é né? por isso que o meu questionamento foi de que hoje, com todas essas leis que nós colocamos, nós não conseguimos ter realmente o impacto real de todas essas... Não, eu sei que vem, só que ela vem com impacto considerando a situação anterior e não já a implementação de todos esses. Vamos pensar o seguinte, se a gente fosse hoje... Eu lembro que no final do ano passado a gente fechou o percentual comparado à arrecadação em 46,26, se não me engano, 46,3 no dezembro ali era o nosso indicador. Então crescemos para 47,29, esse foi o crescimento todo. Saiu 8 meses do que a gente tinha de normalidade, incrementou todas as legislações lá do início do ano e crescemos 1%, vamos dizer assim, né? É óbvio que em números a gente cresceu muito mais, crescemos a receita e crescemos a despesa, mas em percentual crescemos 1%. A nossa expectativa era crescer 3% com essa legislação lá, que o impacto acho que estava em 49%, se não me engano, nos projetos ali apresentados no início do ano. Então, crescemos 1/3 do planejado, vamos dizer assim, em questão de despesa, índice de despesa de pessoal, mesmo mediante a aprovação dessa legislação aí do início do ano. Todas elas, não só da educação, todas elas. Né? Óbvio que o da educação foi o que representou em maior impacto. Os demais chegam a ser quase insignificantes se a gente vai olhar o montante em questão de índice. Né? Mas, para fim, avaliar novos projetos, novos benefícios, esse é o índice que a gente vai utilizar. Né? Então, até quando? Tem muitos que ainda nem foram ocupados, por exemplo, e que ainda não estão representando impacto ali. Né? A hora que for ocupado já mudou o número, já talvez represente uma menor fatia do que a gente planejou ali no início do ano. Né? Mas, ao mesmo tempo, é um índice muito bom, não tem por que eu não entrar com uma proposta, né? Ou não continuar evoluindo. Né? Apenas que se um dia a secretária falar, não preciso contratar mais ninguém, está todo mundo satisfeito, né? Não preciso estruturar mais nada, não tenho nenhum benefício a entregar, eu vou trabalhar agora durante... Aí a gente não apresenta nenhum projeto, né? Mas porque não é mais necessário. Né? Ô Márcio, nesse contexto aí de contratação, algumas pessoas sempre estão em contato com a gente, a questão ali da assistência social, né? Tem uma senhora que está com uma questão ali de Bolsa Família, daí ela agendou para um mês, né? Claro que tem que ver os requisitos ali e tal, mas estão em fase de contratação de um coordenador. Como é que está essa questão? Até para dar uma zerada nessa questão, foi umas 2 ou 3 pessoas que já me perguntou que está demorando essa questão. Claro que tem vários quesitos lá, às vezes falta documento, alguma coisa, mas especificamente uma pessoa, ela falou que já está atrasado ali, até estou conversando com ela, vai fazer 7 meses que está bloqueado e marcou para mais dias. Então, essa questão do coordenador, estão em contratação, vão contratar mais esse profissional? Tá em, vamos dizer assim, em processo de contratação, não só o coordenador, né? O coordenador vai coordenar, mas ali a gente teve a saída de colaboradores e estamos convocando novos colaboradores para também atender a estrutura. E às vezes, até finalizar uma contratação, para quem está esperando, acaba demorando muito de fato, né? Mas o pessoal lá da secretaria foi uma das demandas que eles... faz, eu acho que umas 3, 4 semanas ali que a gente teve conversa individualizada ali, vamos correr atrás, tem que contratar, o perfil é esse, então busca atrás do perfil, entrega a documentação, vê se a pessoa está apta para começar e até faço a pergunta para deixar registrado e a população, essa pergunta que eu faço não é eu que estou fazendo, através da pessoa me passou, eu estou repassando,
Então, a gente é o representante do povo, então, para o pessoal ter ciência que está essa questão de contratação, né, está no aguardo, né, porque às vezes a pessoa está ali, tem esse problema ali para receber e tal, daí está travado, né, mas é a questão dessa... E ainda, às vezes, dependendo do caso, não é só ter a pessoa ali, ela já consegue atender, né? Às vezes depende de sistema, precisa estar cadastrada a pessoa dentro do sistema, precisa estar capacitada para daí conseguir atualizar os dados do cidadão, né? De fato, acontece. E não só ali, né? A gente está com bastante demanda de contratação, continuamos perdendo muito funcionário, né? O pessoal vai para outros lugares, muita oferta por ali, acaba rodando muito funcionário, por conta, basicamente, da oferta, né? Que tem aí na região como um todo. Temos contratação de quase todo dia, acho. Essa questão até que o vereador trouxe é do cadastro único, né? Que atualmente estão com 2 funcionários e, salvo engano, até dezembro do ano passado possuíam 3. 3, isso, perdemos. E por algum motivo esse terceiro não está mais dando suporte, é onde está gerando essa fila essa demanda, essa fila de espera no agendamento para o cadastro único. E também já quero aqui contribuir, Márcio, é a questão dos médicos também, né? A gente andando por aí tudo, nós temos observado que a partir do momento que o salário ali, né, do médico dá aquela estolada, vamos dizer assim, fica ridículo por conta do salário do prefeito e tudo mais, chega em um determinado ponto que acaba não sendo mais tão atrativo para esse médico e a gente tem um certo perigo de estar perdendo alguns profissionais. Então acho que é bom a gente começar a rever. Nós temos aqui perto que estão sendo mais atrativos, sabe? Então para a gente não chegar igual aquela vez, vereador Jardim, o senhor se lembra, né? A gente acabou, tivemos comentário e tudo mais. Eu acho que é bom já trabalhar na questão da prevenção, né? Para não chegar nesse perigo de estar perdendo profissional. Depois a gente sabe que o trâmite tudo é moroso e acaba demorando. Só para já ficar um adendo aqui, né? Pode acontecer, não estamos perdendo ainda, né? Mas, por exemplo, até esse tempinho atrás, que eu digo esse tempinho era 2, 3 anos, a gente não conseguia contratar, o pessoal não aceitava as vagas. Então teve ali um incremento ali em questão de salário. Conseguimos contratar efetivos de concurso, chamamos todos os profissionais que ficaram classificados, todos. Acho que o último foi nomeado agora essa semana. E vamos abrir já concurso, agora em breve, daqui uns dias vai estar saindo edital de concurso para contratação de empresa. Essa vaga está para cadastro de reserva, para a gente sempre ter a vaga, uma lista de classificados para chamar. Mas aqueles que eu consegui efetivar agora há pouco tempo atrás, os primeiros já estão cumprindo com o estágio probatório e no momento de acessar a primeira progressão, seja vertical, eles já estão ficando no teto do salário do prefeito, né? Então, por enquanto, o pessoal ainda está atuando na rede. Mas, obviamente, que se na região começar a crescer o salário ou as oportunidades para esses profissionais, a gente vai começar a acabar a perder profissionais de novo por conta disso, tá? Por conta de teto remuneratório. O salário do prefeito do ano passado para esse ano não teve incremento, né? Foi a Câmara fixa o salário, então não passou nem a correção na fixação para esse ano. Não sofreu as correções de revisão geral, porque iniciou em janeiro. Então, todos os outros salários sofreram as correções, está achatado ali já. Os profissionais que têm um pouco mais tempo de casa já estão com um teto já de bastante valor, já de longa data, né? Daí não tem muito o que fazer, mas os que acabaram de entrar, daqui a pouco vão acabar aparecendo outra oportunidade e o pessoal acabar migrando aí para outros cargos por conta de teto remuneratório. Pode acontecer sim, tá? Ô Márcio, esse edital para contratação de empresa seria do UPA, que vão lançar? Não, de concurso público. Ah, para concurso. É que você falou empresa? Tá. É que eu falo para contratar uma empresa, que geralmente é uma universidade, a gente contrata para fazer o certame ali, né? Ah, entendi. Mas o do UPA também o do UPA, agora, eles estão tá em elaboração do estudo técnico, Acho que mais uns dias aí eles devem já apresentar uma prévia e o prazo acho que era 60 dias. Deve ter começado faz umas 3, 4 semanas já. Seria possível nós conversar, quando tiver esse estudo, nós termos uma reunião, enfim, para conversarmos alguns requisitos do contrato que hoje nós verificamos que precisariam ser adequados, ampliados? Ah, com certeza, não, acho que não é nem possível, vai ser necessário.
porque o troço é complicado. Não a princípio é para ser bem complexo um edital desse. Então, quanto mais cabeças olharem ali e pensarem em requisitos de classificação, de entrega do serviço, com certeza vai melhorar para nós, né? Porque vamos ter uma prestação de serviço com mais qualidade para quem usa, né, a população, e também para a empresa, porque daí vai ficar mais claro para ele o serviço que tem que entregar, né? Mas vai ser necessário. Olha, a gente contratando agora a entidade aí esse mês aí, demora geralmente o certame de um concurso uns 120 dias, né? Então aí vamos olhar o calendário daí. Não tem aquela urgência de ter hoje, né, para até tal dia. Tem já as demandas legais para serem atendidas, mas não adianta atropelar, porque daí tu acaba não cumprindo com uma etapa. É melhor fazer com tranquilidade. Mas até o final do ano, ou talvez no início do ano, certamente vai ter prova aí, pelo cronograma, geralmente. E esse é o negócio da Bolsa Família também, né? Ou esses funcionários que vai precisar lá? Você já pode... Esses até acho que já foram convocados já. Está em processo já de contratação, né? Porque ainda tem classificados para conseguir ser convocado. Mas, por exemplo, tem alguns cargos lá que eu estou convocando faz 8 meses agora que a gente convoca. Sumiu um, já sai, daí convoca no novo. Nessa questão que a vereadora falou da Bolsa Família ali, nessa contratação agora do profissional ali, né? E daí tem como fazer tipo uma operação ali para zerar essa fila ali? Tem, sim. E as pessoas perguntam para a gente, não só para a gente deixar registrado aqui que dessa questão vai ser sanada, né? Faz um mutirão, hora extra para deixar em dia. Obrigado, Márcio. Mais alguém? Vereadora Rosiane, então, passa a palavra para você fazer as suas considerações finais na qualidade de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Agradeço, né, secretário? Muito boa sua explanação, ao contador Jackson, todos os vereadores, todos os secretários aqui presentes. Muito boa tarde e até a próxima, né? Obrigado, Rosiane, obrigado a você, vereador Jarbas e a vereadora Sheila, pela composição aqui, os dois da Comissão de Finanças e Orçamentos, mas a vereadora também é sempre muito participativa nessa comissão. Obrigado, vereadora Helena, todos os demais colegas, servidores, os secretários, toda a população que nos acompanhou. Obrigado aí mais uma vez, em nome do presidente, pessoal da Câmara, aí, que está sempre ajudando a gente e abrindo as portas para a gente trabalhar aqui. Então, declaro por encerrada a audiência pública de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2025, em conjunta do Legislativo Municipal, na figura da Comissão de Finanças e Orçamentos, e o Executivo, cumprindo aí o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nosso próximo compromisso de ordem fiscal será a audiência pública de orçamento anual do planejamento orçamentário. A minha expectativa, vereadora, é de fazer essa audiência na semana de 6 a 10 de outubro, tá? Que é a segunda semana de outubro, porque a primeira ainda é dia útil, quando o dia 1º. Vou estar entrando em contato para a gente organizar o melhor dia, conforme a disponibilidade de vocês, para que a gente consiga se organizar e fazer uma boa audiência e uma construção bem coletiva aí dessa nossa projeção orçamentária. Tá? Agradeço a todos, tenhamos aí toda uma ótima resto de tarde e uma boa semana. Muito obrigado. Obrigada.